Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Então, a gente estava comentando, eu e a minha colega aqui, a Sabrina, muito bacana todas as experiências que vocês já iniciaram ali no chat, conversando com a nossa equipe do Telesaúde. Então, deixa eu me apresentar um pouquinho. Meu nome é Adriano e, juntamente com a minha colega Sabrina, hoje a gente vai acabar falando um pouquinho sobre a obesidade e o sedentarismo, os males do século XXI, que é o tema da nossa web palestra, e que são alguns dos vilões da saúde na população mundial. Nossa web palestra, na verdade, ela vai abordar os conceitos de uma maneira geral sobre a obesidade e o sedentarismo. E como podemos tentar mudar, na verdade, essa realidade, né, que está crescendo cada vez mais no mundo. Pedimos que as perguntas sejam anotadas e enviadas pelo chat, ali onde vocês estavam conversando até o momento com a nossa equipe, ao final da web palestra. Então, meu nome é Adriano, como eu já tinha falado, eu sou professor de Educação Física, sou pós-graduado em Ciências da Saúde e do Esporte e atualmente venho fazendo mestrado em Ciências do Movimento Humano. Boa tarde a todos. Então, meu nome é Sabrina, eu sou nutricionista de formação, fiz residência em saúde da família, atualmente eu faço mestrado em epidemiologia e tanto eu como meu colega Adriano fazemos parte aqui da equipe do Telesaúde. Então, vamos iniciar falando um pouquinho sobre a obesidade. O que é a obesidade, né? Então, a obesidade ela é entendida como o acúmulo de gordura no organismo, associado a riscos para a saúde devido à sua relação com várias complicações metabólicas. E a causa primordial da obesidade, né, é o desequilíbrio energético entre as calorias consumidas e as calorias gastas. Os fatores que levam o indivíduo a esse balanço energético positivo, eles variam de pessoa para pessoa. Mas nós temos outros vários fatores que contribuem para a obesidade. Então, além desse desequilíbrio energético, a obesidade também pode ser compreendida como um agravo de caráter multifatorial e envolve questões como, por exemplo, os biológicos. Algumas desordens, como as endócrinas, elas podem conduzir à obesidade, como, por exemplo, o hipotiroidismo. Mas essas causas, elas representam menos de 1% dos casos de excesso de peso. Existem outros fatores, entre eles históricos, como por exemplo o êxodo rural, né, que concentrou as populações no meio urbano, levando também com isso a diminuição do esforço físico. A gente também pode citar a industrialização dos alimentos, principalmente né, dos altamente calóricos, ricos em gordura e açúcar, e ainda algumas situações e períodos da vida em que ficamos mais suscetíveis à obesidade, como por exemplo, a fase que precede, né, o estirão da adolescência, né, a puberdade, a gestação, determinadas situações de violência, fatores psicológicos, como por exemplo, estresse, ansiedade, depressão, até a compulsão alimentar. Alguns tratamentos medicamentosos, como psicofármacos e corticoides. A própria suspensão do hábito de fumar pode levar né, à obesidade também, entre outros vários fatores. A obesidade, além de ser uma doença, ela pode ser considerada um fator de risco para outras doenças crônicas não transmissíveis. As principais delas são as doenças cardiovasculares, né? Diabetes do tipo 2, lesões musculoesqueléticas, especialmente as osteoartrites, né, que é uma doença incapacitante das articulações, alguns tipos de câncer, especialmente de endométrio, câncer de mama e de colo. E o risco para essas doenças, elas aumentam diretamente com o aumento do IMC. Bem, o IMC, ele é um indicador, né, utilizado, um índice para classificar sobrepeso e obesidade em adultos, levando em consideração o peso e a estatura da pessoa. Mas ele deve ser utilizado como um guia geral, né, já que ele não mede especificamente a quantidade corporal de gordura. Por exemplo, um atleta e um obeso, eles podem ter o mesmo IMC, porém certamente eles possuem quantidade de tecido adiposo diferentes. Precisamos falar também um pouquinho sobre a obesidade infantil, né? Ela está associada a uma maior probabilidade de obesidade na vida adulta. Além disso,
Também, né, o maior risco de morte prematura e incapacidade. Além de aumentar esses riscos futuros, as crianças obesas, elas também podem ter dificuldades respiratórias, aumentar o risco de fraturas, desenvolver hipertensão e resistência à insulina, né? Que antes essas doenças elas eram prevalentes somente em adultos. E ainda a obesidade infantil, ela pode acarretar em efeitos psicológicos para a criança. Em um estudo apoiado pela Organização Mundial da Saúde, foi calculado a proporção de mortes que poderiam ser atribuídas a diferentes fatores de risco por região. No grupo dos países das Américas, então que inclui, né, o nosso país, o Brasil, nós podemos observar que o sobrepeso ele está em segundo lugar entre os fatores de risco modificáveis e o sedentarismo também logo abaixo, né, ali em sétimo lugar. No mundo, estima-se que 1 bilhão de pessoas apresente excesso de peso. Desses, 300 milhões são obesos. E no Brasil não é diferente. A proporção de pessoas com excesso de peso tem aumentado de forma progressiva em todos os inquéritos nacionais realizados. Nesse gráfico, então, nós podemos observar esse aumento do excesso de peso, né, e da obesidade e o declínio do déficit de peso, tanto nos homens quanto nas mulheres ao longo dos anos. Nesse outro gráfico, a gente pode observar a prevalência de excesso de peso nas capitais brasileiras em 2011, né? É um estudo do Vigitel. Notem que Porto Alegre é a capital com a maior prevalência de excesso de peso no país. E como medida, então, para controlar as doenças crônicas não transmissíveis, foi construído o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil para os anos de 2011 até 2022. Então, essa estratégia ela tem como objetivo definir e priorizar as ações e os investimentos necessários para preparar o país para enfrentar e deter as doenças crônicas nos próximos 10 anos. Entre as metas, são 12 propostas, né, nacionalmente. 5 delas estão diretamente relacionadas com a obesidade, que são elas: reduzir a prevalência da obesidade em crianças e em adolescentes, deter o crescimento da obesidade em adultos, aumentar a prevalência de atividade física no lazer e aumentar o consumo de frutas e hortaliças. Bem, voltando a falar, né, dos determinantes da obesidade, nós podemos destacar um quadro global de mudança de estilo de vida e em todas as faixas etárias. Então, engloba desde as crianças até os idosos, né? Onde a gente percebe o aumento da ingestão de alimentos altamente calóricos, né, que são ricos em gordura, né, as gorduras saturadas, açúcar, associado à redução da prática de atividade física, tanto no trabalho como no lazer. Hoje, nós vamos abordar e discutir esse segundo ponto determinante da obesidade, que é a falta de atividade física. Então agora, pessoal, a gente vai acabar falando um pouquinho também sobre o sedentarismo, especificamente, mas como a Sabrina falou em todos os momentos, tanto quanto no sedentarismo quanto na obesidade, em todos os aspectos eles estão relacionados o tempo inteiro. Então o sedentarismo ele pode ser definido, na verdade, como a falta, ausência e ou diminuição de atividades físicas e ou esportivas. Nos dias de hoje, na verdade, já vem sendo considerado por muitos estudiosos como uma doença do século já. Então, estando associada, na verdade, ao comportamento cotidiano decorrente do conforto da vida moderna. Esta imagem, para todos que conhecem o desenho do Garfield, na verdade, sabem que ele é um gato extremamente comilão e muito preguiçoso. Porém, vamos supor que ele seja uma bela de uma dona de casa extremamente ativa, realizando seus afazeres domésticos. E ele realiza isso todos os dias. E a pergunta, na verdade, que não quer calar é qual? O Garfield ele é ou não é um indivíduo sedentário? E, na verdade, a resposta é
fatídica e é não. Por quê? Pois ele tem inúmeras demandas físicas nestes afazeres e faz essas atividades diariamente. Ele não está fazendo exercício, mas vamos pegar um exemplo. Um pedreiro, por exemplo, que faz força o dia inteiro, tem uma atividade física extenuante, não pode ser considerado um indivíduo sedentário. Porém, ele não está realizando exercício físico, mas sim atividade física. Mas, Adriano, qual é a diferença então entre exercício físico e atividade física? Conceitualmente, a diferença é bem simples. O exercício físico é uma atividade planejada, programada, ela é estruturada e, se possível, acompanhada sempre por um educador físico ou um profissional adequado para isso, que visa um ganho, manutenção da saúde ou aptidão física. Então, essa imagem ela é bem legal também, que é o conforto da vida moderna, né? E até o cachorro, coitado, ali está sofrendo com o avanço da tecnologia e o aumento da aquisição das pessoas, que até para sair para passear com o seu cachorro, o dono dele sai com o seu carro. Então, para terem ideia do nível do sedentarismo hoje em dia nas pessoas. Então, reforçando o indivíduo que tem atividades físicas regulares, como limpar a casa, caminhar para o trabalho ou realizar funções profissionais que referem um esforço físico, não é classificado como sedentário. O exemplo que a gente falou anteriormente do Garfield é o principal. Essa outra imagem é outra imagem da modernidade de novo, onde um pai conversa com o filho e o questiona dizendo que na época dele tinha que levantar para ligar o videogame. E o menino se espanta com tamanha loucura, né? Então, hoje em dia, tudo é eletrônico, tudo é controle remoto, então a gente não... Tudo é para ter o mínimo possível de esforço. E uma das principais causas, então, são as modernidades que encontramos atualmente. O conforto da vida moderna está cada dia mais presente na vida das pessoas e cada vez não nos damos conta disso. Computadores, videogames, controle remoto, veículos como carro, motos, etc., são alguns exemplos da modernidade que interferem no nosso cotidiano. Outro problema é um fator externo da violência, que faz com que os pais comprem brinquedos eletrônicos para seus filhos brincarem dentro de casa, ao invés de brinquedos que poderiam estimular a criança a brincar em ruas, parques, em locais mais abertos, no caso. E o sedentarismo ainda ele é outro vilão no sentido que ele ainda pode acelerar o nosso envelhecimento. Então, agora a gente vai falar um pouquinho das consequências do sedentarismo, que são regressão funcional, ou seja, regressão das capacidades do nosso corpo, perda da flexibilidade articular, comprometimento do funcionamento de vários órgãos, posteriormente, hipotrofia de fibras musculares, ou seja, diminuição, fraqueza dessa fibra muscular, podendo aumentar o risco de lesões, e está relacionado diretamente a várias doenças, como hipertensão arterial, diabetes, a obesidade, o aumento do colesterol e infarto do miocárdio. Então, agora a gente vai falar um pouquinho desse artigo. Esse é um artigo publicado no periódico Lancet em 2012, que, na verdade, ele foi publicado bem pertinho dos Jogos Olímpicos, e ele aborda o nível de atividade física no mundo. Este é um artigo, na verdade, que ele mostra a importância da prática dos exercícios físicos regulares e o quanto é perigoso o nível de atividade física que a população vem tendo. Se pensarmos em números relativos, na verdade, esse artigo mostra que no ano de 2008, a falta da atividade física foi responsável por 5,3 milhões das 57 milhões de mortes registradas no mundo, mostrando ser tão letal quanto o tabagismo, que mata em torno de 5 milhões de pessoas ao ano. Então, com esse artigo, traz mais alguns dados bem pertinentes. Os dados fazem com que o sedentarismo possa ser classificado como uma pandemia por muitos autores. A pesquisa considerou para a inatividade física como a prática de menos do que 150 minutos de atividade física moderada. O que é a atividade física moderada que eles classificaram? Como uma caminhada rápida, por exemplo, ou menos do que 60 minutos de exercícios intensos, como uma corrida nem leve nem muito forte por semana, esses dados. Cerca de 1,5 bilhões de pessoas no mundo não praticam as recomendações mínimas de atividade física para manter a sua saúde.
Em valores relativos, esses dados incluem 31% dos adultos e 80% dos jovens entre 13 e 15 anos, o que mostra, na verdade, que esses jovens eles vão ser os adultos daqui a alguns anos, e esse número de 31% dos adultos pode acabar aumentando ainda. Um dado bem importante que a gente quer trazer aqui também é que nos Estados Unidos, que é um país relativamente que tem muita inatividade física e muita obesidade, eles modificaram algumas coisas. Devido ao alto índice de obesidade, fizeram com que houvesse uma mudança no currículo escolar, aumentando o número de aulas de educação física na semana para melhorar a qualidade de vida da população no futuro. Então, eles já estão fazendo isso agora, pensando nessas crianças que serão os futuros adultos. Além das aulas de educação física diárias, pelo menos 30 minutos por dia eles têm aulas. Também tem aula sobre saúde para a vida, onde eles aprendem principalmente esportes individuais, temas relacionados à saúde, alimentação, e os esportes individuais, o porquê que eles abordam muito os esportes individuais nos Estados Unidos? Porque em algumas pesquisas mostraram que uma maior prática dos adultos são em esportes individuais, como caminhada, corrida, golfe, que é muito praticado nos Estados Unidos, porque não conseguem juntar um grupo de pessoas para fazer esportes coletivos. Então, isso é mais uma variável que acaba sendo um empecilho para que as pessoas pratiquem outros esportes também. Nesse slide também do artigo do Lancet é o mapa que eles criaram do sedentarismo mundial. A gente tem a divisão do mapa em homens na região superior e em mulheres na região inferior da tela, mostrando que 47% dos homens não praticam exercícios físicos no Brasil e 51% das mulheres também não praticam, totalizando 49% de sedentários no nosso país, ou seja, a gente tem metade da população praticamente sedentária no Brasil. E segundo estimativas desses pesquisadores, se conseguíssemos aumentar, na verdade, esse nível de atividade física entre a população mundial em 10% desse número, a gente poderia evitar mais de 500 mil mortes todo ano no mundo. Então, é um dado bem relevante. Então, agora a gente vai trazer um pouquinho de dados do Brasil. O que a gente encontra por aqui? Que somente 13% dos brasileiros praticam algum exercício físico regularmente. Lembrando, exercício físico, não atividade física. Por ano, mais de 300 mil brasileiros acabam morrendo por inatividade física. A inatividade não pela inatividade física, mas sim por decorrências de doenças relacionadas à inatividade física. Alguns estudos americanos mostram que quem pratica exercício físico vive muito mais e com mais saúde. A gente tem o dia 10 de março como o Dia Nacional do Combate ao Sedentarismo e o dia 7 de abril como o Dia Mundial da Saúde e Promoção da Saúde. Essas datas das quais pode-se trabalhar diversas coisas, né? Como palestras sobre os benefícios da prática do exercício e de uma alimentação adequada, a prática de esportes, entre outras informações pertinentes à saúde da população. Então, como é que a gente combate, na verdade, o sedentarismo, né? Então, a prática de atividade física regular, ela melhora a qualidade de vida, combate o sedentarismo. Algumas atividades como caminhar, correr, pedalar, nadar, praticar ginástica, academia, esportes como futebol, voleibol, basquetebol, são algumas sugestões de esportes para as pessoas. O importante é que o aluno, o paciente de vocês, escolha o esporte que ele mais se identifica. Não que vocês pensem que podem ser o melhor para ele, mas sim que ele goste bastante. Por quê? Para que ele mantenha essa frequência e não abandone os exercícios. Sempre visando, se ele tem qualquer problema, qualquer deficiência, qualquer desgaste, que seja o esporte de preferência dele, porém dentro das limitações dessa pessoa, desse paciente. É recomendada a consulta também a um médico sempre e a um educador físico para melhores ganhos na saúde e na qualidade de vida. Agora a gente está falando em sair, né, da zona de conforto. A gente já pegou esse paciente e está mostrando os benefícios da atividade física, ou seja, deixar de ser sedentário. Com isso, a gente precisa mostrar o quanto isso é importante para a vida dele. Que praticar exercícios físicos regularmente melhora a saúde dele, melhora a autoestima. O exercício traz
bem-estar para essa pessoa. Então, além disso, ele reduz o risco de morrer prematuramente, reduz os riscos de morrer de doença cardiovascular, diminui o risco de desenvolver diabetes, reduz o risco de desenvolver pressão alta, ajuda a diminuir a pressão sanguínea em pessoas que já têm pressão alta, diminui os sentimentos de ansiedade e depressão, ajuda a controlar o peso corporal, ajuda a manter ossos, músculos, articulações saudáveis, ajuda os idosos a ficarem mais fortes e evitarem maiores riscos em quedas, promove o bem-estar psicológico. Acho que essa lista já é bem forte para uma pessoa deixar essa vida de sedentário e começar a praticar exercícios físicos, né? Então, aqui mais um estudo bem interessante que a gente trouxe hoje, que é um estudo do Colégio Americano de Medicina do Esporte, que analisou dados do Brasil, Estados Unidos, Grã-Bretanha, China e Índia. E eles alertam que o crescente sedentarismo nesses países começa a ameaçar já a primeira geração de jovens que vai viver menos que os seus pais. Prestem bem atenção nesse dado, porque olha o quanto isso é importante. O estudo concluiu que em 2030 a inatividade física pode abreviar em até 5 anos a expectativa de vida da população mundial. Ou seja, caso seja mantido esse ritmo atual, um pai que viveu até os 80 anos, por exemplo, vai ter seu filho numa expectativa de vida até os 75 anos. Então a gente está caminhando no sentido contrário da vida, né? Ao invés de aumentar a nossa expectativa de vida com saúde, a gente está diminuindo essa expectativa de vida e ainda com mais doenças aparecendo. E como é que eu posso, na verdade, mensurar o nível de atividade física na minha unidade de saúde, além das perguntas que eu posso fazer? Esse é um questionário, na verdade, que a gente trouxe um deles apenas, mas que é um questionário rápido, ele tem apenas 9 perguntas, que é o IPAC, que é o Questionário Internacional de Atividade Física. Ele relaciona, na verdade, o nível de atividade física, como quantos minutos você caminha por dia, hábitos diários e intensidade dessas atividades. É um questionário validado e que pode ser aplicado por vocês na própria unidade para conhecimentos básicos. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de recomendações, mas recomendações quanto de atividade física é necessário para que eu ganhe saúde. Isso é relativo, porque difere de pessoa para pessoa, sempre em questões relativas a isso. Então, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele recomenda uma frequência de pelo menos 3 vezes por semana de exercício físico moderado, por 30 minutos, podendo ser aumentado em relação ao tempo e intensidade com o passar do treino. Ou seja, vale ressaltar que qualquer mudança na rotina das pessoas tem que ser considerada como uma melhora. Se ela não pode ter uma frequência mínima de 3 vezes por semana, incentivar ela que seja de 2 vezes por semana, pelo menos. Além disso, alterações na rotina dela, como ela deixar de utilizar o carro durante alguns dias e ir a pé ou de bicicleta para o trabalho, trocar comidas industrializadas por frutas e verduras, tudo isso são questões que ajudam na saúde dela e podem ser consideradas também. Lembrando que essas indicações são para uma população saudável, sendo indicado que cada caso seja observado e prescrito dentro das próprias necessidades. Isso vale tanto para o exercício físico, quanto para as recomendações quanto à alimentação que a Sabrina comentou mais no início da palestra. Então, pessoal, né? Quais são as ações intersetoriais que a gente pode desenvolver no controle da obesidade e também do sedentarismo? É necessário, né, que exista uma atuação articulada entre os vários setores da sociedade para que indivíduos e coletividades possam adotar modo de vida saudáveis. Por exemplo, a indústria alimentar pode desempenhar um papel importante na promoção da alimentação saudável, reduzindo as quantidades de gordura e açúcar dos alimentos processados. Outro ponto é a prática do marketing responsável, né? Especialmente as destinadas a crianças e adolescentes. Então, regular, né, a publicidade dos alimentos, especialmente os infantis, seria uma boa prática. Podemos citar também políticas de transporte, né, que promovam ambientes físicos para o deslocamento seguro. Então, que seja possível a gente, né, as pessoas irem ao trabalho a pé ou de bicicleta. Além disso, também promover espaços seguros para a prática de esportes, né, tanto na escola quanto no trabalho,
no lazer, né? Construindo e reativando as ciclovias. Aqui em Porto Alegre a gente está tendo já uma experiência, né, bem legal. Parques, praças, pistas de caminhadas, né, que a gente tenha também segurança nesses espaços públicos para que a gente possa estimular, né, a prática de atividade física. Outro exemplo poderia ser o incentivo a ambientes saudáveis também na escola, né? Como as cantinas, né, saudáveis, onde realmente se ofereça um lanche saudável, né, um lanche adequado. Ainda na escola, reformular os espaços físicos, né, visando a prática de aulas regulares de educação física e também a prática de atividade física no turno inverso ao de aula, né, como, por exemplo, um programa que já funciona, né, em muitas escolas, o segundo tempo, né, que vem também como exemplo que o Adriano trouxe dos Estados Unidos, né, que eles já construíram um espaço dessa maneira, né, nas escolas. Também a gente pode citar a criação de campanhas que incentivem a prática de hábitos saudáveis, a prática de atividades físicas, né? E que podem também ser articuladas com grandes eventos, como por exemplo essa, né? Agora a gente vai receber aqui no nosso país a Copa do Mundo de futebol, Jogos Olímpicos, então isso também pode se tornar uma medida para fortalecer a prática, né, de incentivo de atividades físicas. E também a gente pode usar como exemplo a redução dos preços dos alimentos saudáveis, né? Então, através de medidas fiscais, como a redução de impostos e taxas desses alimentos mais saudáveis. E a saúde, né? Que ações os profissionais que atuam na atenção primária podem desenvolver? A gente pode falar da vigilância alimentar e nutricional, né? Que tem como objetivo descrever e analisar a situação alimentar e nutricional da população adscrita ao seu território de atuação. Para isso, então, existe o SISVAN, né? Que é um sistema de vigilância alimentar e nutricional. Então, que ele deve servir como apoio aos profissionais, né, de saúde no diagnóstico local, né, o diagnóstico oportuno dos agravos alimentares e nutricionais da população e de todas as faixas etárias. Também desenvolver ações de promoção da alimentação saudável, né, alimentação adequada e também de atividade física. Então, tanto orientações individuais em consultas, como também ações, né, visando a família, a comunidade. Então, trabalhar realmente com educação nutricional em outros espaços da comunidade para além da unidade de saúde. E além disso, né, devemos garantir a atenção integral à saúde dos indivíduos, enfim, que já são, né, têm sobrepeso e obesidade, né? Então, trabalharmos a saúde em todos os seus aspectos, desde o diagnóstico, né, de sobrepeso e obesidade, o tratamento, a prevenção de agravos. Então agora a gente vai falar também um pouquinho sobre uma das ações, existem várias, mas porém uma ação bem forte que está sendo desenvolvida, que é a Academia da Saúde. Aqui a gente tem algumas imagens, né? Não só da Academia de Saúde, mas algumas imagens de ações que deram certo. Então vamos falar um pouquinho da academia. O programa Academia da Saúde ele foi criado em abril de 2011 e visa a promoção de atividade física e tem a meta de expansão para 4.000 municípios até 2015. O objetivo é a construção de espaços saudáveis que promovam ações de promoção de saúde, estimulem a atividade física, práticas corporais, em articulação sempre com a atenção primária, além de palestras sobre alimentação saudável, benefícios com a saúde, entre outros. Outras ideias também podem ser grupos de caminhada, que são grupos que sempre dão muito certo e a adesão sempre é muito grande. Outro grupo que é bem importante também, que a unidade pode tentar manter grupos de idosos, onde os bailinhos dos idosos são ótimas ideias que estimulam o exercício físico, alegram e trazem bem-estar, evitando diversas doenças além da obesidade, como o sedentarismo, entre outras coisas, até a depressão mesmo. Essa é uma imagem das consequências do sedentarismo que a gente queria encerrar a nossa web palestra, na verdade, que é tanto para os adultos quanto para as crianças, né? Que é o The Flash conversando com a Mulher Maravilha, que está observando o Batman sendo atendido pelo médico. Ele fica o dia todo na Batcaverna e quando sai de lá só sai de Batmóvel e de Bate-jato. Não faz caminhada nem exercícios e por isso está hipertenso, além de diabético,
obeso, entre outras doenças relacionadas à inatividade física que a gente acabou abordando durante toda a web palestra. Então, aqui algumas referências que nós utilizamos na web. A gente queria agradecer a presença de todos e falar que agora a gente está aberto
da ordem que a gente vai visualizando aqui. Então, a primeira pergunta é da Juliana. Os pacientes com problemas pulmonares e cardíacos, até que ponto a atividade é recomendada? Na verdade, o exercício físico, ele sempre vai ser aliado tanto na saúde dos pacientes com problemas pulmonares, cardíacos. Eu, no caso, por experiência prática, eu era ex-asmático, no caso, tinha asma, e o exercício físico me ajudou muito, muito mesmo a melhorar. Eu utilizava medicação, hoje já fazem 10 anos que eu não utilizo medicação nenhuma, e muito foi devido ao esporte, à atividade física. Lembrando sempre, nós já falamos que sempre procurando um médico. O médico vai indicar se o exercício físico vai ou não ser benéfico naquele momento para o paciente. Então, sempre pensando nisso. É possível uma pessoa estar acima do peso e mesmo assim ser considerado um cidadão saudável? Na verdade, a obesidade, o sobrepeso, ele está completamente relacionado com a saúde. A gente sabe que existem muitas síndromes, muitos problemas de saúde que acabam gerando a obesidade e o sobrepeso. E, não, por exemplo, eu posso ser um cara extremamente ativo, fazer exercício, mas eu tenho algum probleminha ali que não está me deixando manter o peso ou alguma coisa relacionada a isso. O ideal é que, normalmente, para te ser um cidadão saudável, tu tenha um peso adequado e também mantenha a atividade física. Por exemplo, uma pessoa que tem gordura abdominal, homens no caso, que normalmente tem maior circunferência abdominal no caso, tem uma tendência a ter mais problemas cardiovasculares também. Então, tudo isso são questões que têm que ser vistas e nunca, não vou dizer a palavra, mas normalmente o sobrepeso e a obesidade não podem ser considerados como um padrão saudável. Então no nosso site, tá? E se vocês precisarem de mais alguma coisa, vocês podem estar utilizando também a plataforma do Telesaúde para fazer novas solicitações sobre o assunto, entre outras coisas. A intensidade que podemos orientar. Hernani, sempre lembrando que, por se tratar de uma gestante, ela pode sim praticar exercício físico, como ela também pode manter se ela tiver uma gravidez normal, vamos dizer assim, ela pode manter os hábitos normais dela de vida. Só que ela vai ter que ter alguns cuidados. Ela não vai fazer exercício físico, por exemplo, com alto impacto. Ela vai procurar exercícios físicos mais relacionados de baixo impacto, como caminhadas leves, por exemplo, hidroginástica. Existem outras alternativas de exercícios que ela pode estar optando e acabando levando para o outro lado. Hernani, tem alguém que quer te dar um oi aqui rápido? Então, só para dar um oi para o Hernani, né, meu colega de residência, então é muito bom ver a equipe aí de Tuparendi participando da Webpalestra. Considerado exercício físico? Sim, Juliana, é considerado. Lembra que a gente comentou no início, eu falei um pouquinho lá, que a intensidade do exercício, além da frequência, elas são importantes. Porém, toda atividade que a gente mudar nos nossos hábitos de vida, praticar exercício físico como futebol 2 vezes por semana, é considerado sim exercício físico. A presença de todos e está colocando a gente como à disposição de vocês para qualquer nova solicitação, qualquer dúvida que vocês tenham, é só contatar aqui o Telesaúde pela plataforma, podem nos mandar e-mail também aqui para o Telesaúde. A gente está completamente à disposição de vocês para novas solicitações. Muito obrigado, um abraço a todos e uma boa tarde. Obrigada, pessoal.